O homem jogou a corda nos pés de Eulália como se estivesse descartando uma ferramenta quebrada. A corda bateu no chão de terra batida e levantou uma pequena nuvem de poeira entre os dois. Ela não se abaixou para pegá-la. Ficou de pé, as mãos encostadas na lateral da calça de sarja desbotada, o queixo erguido num gesto que não era altivez. Era apenas recusa de dobrar o pescoço diante daquele homem que cheirava a aguardente mesmo antes do meio-dia. Sinforosa estava parada no alpendre, os braços cruzados, o vestido cor de musgo absolutamente imóvel, como se ela própria fosse parte da estrutura da casa. Não sorriu. Não era necessário sorrir. O tabelião tinha assinado 3 dias antes. A fazenda Boa Vista, com seus 412 alqueires de terra vermelha, seus pés de café ainda produtivos, sua nascente de água limpa, seus currais, seus chiqueiros e seus 23 anos de memória de Eulália, tinha passado inteiramente para o nome de Sinforosa Tobias de Menezes Cardoso, viúva, 51 anos, domiciliada no município de Patrocínio, estado de Minas Gerais. Eulália tinha 37 anos naquele dia. Havia acordado às 4 da manhã, como sempre, como havia acordado todos os dias desde que era menina pequena, o suficiente para precisar de banquinho para chegar ao fogão. Havia acendido o fogo com a palha de milho guardada em cabacinha de barro. Havia aquecido o café, que era do café que ela mesma havia plantado, colhido, secado e torrado naquela mesma fazenda. Havia varrido o terreiro antes que a claridade chegasse. E depois, o homem mandado por Sinforosa tinha aparecido com a corda e com o papel dobrado em 4, timbrado com o carimbo roxo do cartório, e tinha dito que ela tinha até o fim do dia para retirar o que fosse pessoal e sair. O que era pessoal de uma mulher que tinha nascido naquela terra e nunca saído dela por mais de 15 dias seguidos, em 37 anos, era uma questão que nenhum tabelião, nenhum papel timbrado e nenhum homem cheirando a aguardente conseguia responder. Mas Eulália não fez essa pergunta em voz alta. Entrou pela porta dos fundos, passou pelo corredor comprido que cheirava a madeira velha e abreu queimado, e foi ao quarto do pai, que já não era quarto de ninguém havia 6 semanas. Apenas um retângulo de silêncio com uma cama de cabeçote trabalhado, que Sinforosa já havia mandado cobrir com um lençol branco, como se preparasse para guardar ou para apagar. Ela pegou o retrato da mãe, pegou a faca de cabo de osso que havia pertencido ao avô, pegou os documentos que havia escondido num oco de tábua do assoalho 15 anos antes, quando ainda não sabia bem por que os escondia, mas sabia que um dia ia precisar. Pegou 2 mudas de roupa, o cobertor de lã que a mãe havia tecido, e parou na porta do quarto, olhando para dentro mais uma vez, como se quisesse registrar cada detalhe, cada mancha de umidade no teto, cada fissura no reboco cor de areia. Não pegou mais nada. Saiu pela porta dos fundos sem falar com Sinforosa, sem falar com o homem da corda, sem dar satisfação a ninguém. O único ser vivo que não estava tomado pelo inventário esperava perto do cercado dos fundos. Raimundo, o cavalo castanho de 15 anos, com a pata direita dianteira levemente encurvada para dentro, desde que havia tropeçado num barranco 2 anos antes. Raimundo que mancava, Raimundo que ninguém queria, porque um cavalo que manca não serve para trabalho. E um cavalo que não serve para trabalho em fazenda de Minas Gerais dos anos de 1920 e poucos é uma despesa, não um bem. Raimundo, que Sinforosa havia mandado o homem dizer que estava liberado, que ela não tinha interesse no animal, que Eulália podia levar a bicho como favor. Eulália colocou a mão no pescoço do cavalo. Raimundo estava encardido de poeira, os olhos meio entornados com aquele jeito sonolento que ele tinha nas tardes quentes, as orelhas girando preguiçosamente para um lado e para o outro. A mancada não era dor, era jeito.
O veterinário havia dito isso 2 anos antes. O osso tinha calcificado errado. O cavalo ia mancar para sempre, mas não tinha sofrimento. Raimundo havia aprendido a distribuir o peso de um modo que só ele conhecia, e andava com uma espécie de ritmo irregular, que às vezes parecia mais uma dança torta do que uma defeito. Eulália amarrou as trouxas no lombo do cavalo, colocou o pé no estribo, subiu. Não olhou para trás. A estrada de terra vermelha se abria na frente dela, 4 léguas de distância de qualquer coisa que ela reconhecesse como sua. Antes de continuar essa história, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Adoro saber até onde essas histórias conseguem chegar. No interior do Brasil de outros tempos, relatos como esse ecoavam entre rios e estradas de terra. Eulália tinha sido feita de trabalho antes mesmo de entender o que era trabalho. Dona Perpétua, sua mãe, havia morrido de febre puerperal quando Eulália tinha 7 anos, deixando 2 filhos, ela e o irmão Dirceu, que tinha 4. O pai, Aristides Marcelino Pedrosa, era homem de pouca fala e muito movimento. Acordava antes do sol, dormia depois que todo mundo, e tratava a fazenda com o tipo de devoção religiosa que alguns homens guardam para a igreja e outros guardam para a terra. Não era cruel, não era terno, era como a própria fazenda, presente, exigente, completamente indiferente ao choro. Depois da morte de Dona Perpétua, a casa havia ficado sem mulher por quase 4 anos. Esses 4 anos, Eulália guardava como o período em que ela havia aprendido tudo o que importava. Com 7, 8, 9 anos, ela havia aprendido a cozinhar pelo método da necessidade. Se errava a medida do sal, comia sal demais. Se esquecia a panela no fogo, raspava o fundo queimado. Havia aprendido a lavar roupa no córrego, a passar o ferro de brasa com cuidado para não chamuscar o pano, a remendar as calças do pai, com pontos pequenos e regulares que ninguém via de longe. Havia aprendido a dar leite para o irmão caçula quando o pai estava no pasto, a cuidar de criança sem nunca ter recebido muito cuidado, a ser mãe antes de ter sido menina por tempo suficiente. O pai havia fazer tudo isso e não dizia que era bom nem que era ruim. Apenas continuava chegando tarde, comendo o que tinha no prato, saindo cedo. Uma vez, quando Eulália tinha 10 anos e havia conseguido salvar um leitão que estava morrendo de diarreia através de um método que havia inventado sozinha, com água de arroz e sal e um pano quente dobrado na barriga do animal, o pai havia parado na porta do chiqueiro e ficado olhando por uns 3 segundos. Depois havia dito, boa, e sido embora. Boa, uma sílaba. Eulália havia guardado aquela sílaba com mais cuidado do que qualquer elogio mais elaborado que tivesse recebido depois. Dirceu era diferente. Dirceu tinha nascido com o dom de ser querido sem esforço. Ria fácil, enganava fácil, prometia fácil e esquecia as promessas com a mesma facilidade com que as fazia. O pai havia mandado Dirceu para o seminário em Uberaba quando o menino tinha 12 anos, não por vocação religiosa, mas porque havia uma bolsa de estudos, e porque o pai, que nunca tinha dito isso em voz alta, sabia que Dirceu não servia para a terra. Dirceu havia ficado no seminário por 2 anos, saído sem se ordenar, voltado para casa por uns meses, sumido de novo para Belo Horizonte, voltado por outros meses, sumido de novo para um lugar que ninguém sabia direito. Era assim que Dirceu funcionava. Aparecia, ficava um tempo, pedia alguma coisa ou não pedia nada, mas recebia assim mesmo e sumia outra vez. Eulália ficou. Sempre ficou. Não porque não pudesse ir, havia tido ocasião. Houve um homem de patrocínio que havia se interessado por ela quando ela tinha 23 anos, filho de comerciante, que havia chegado até a fazenda trazido por um amigo do pai e havia ficado 3 domingos seguidos, mas porque a terra puxava de um jeito que ela não sabia nomear.
Puxava não com corrente, mas com raiz, como se ela e a fazenda tivessem crescido juntas, e arrancar uma da outra ia machucar as duas. O pai havia se casado com Sinforosa quando Eulália tinha 28 anos. Sinforosa havia chegado da cidade de Patrocínio com uma mala de couro marrom e um sorriso calibrado, de modo a parecer mais humilde do que era. Eulália havia notado o sorriso no primeiro dia. Havia notado a forma como Sinforosa examinava os cômodos da casa com olhos que fingiam admiração, mas faziam cálculo. Havia notado a maneira como ela tocava nos móveis devagar, como quem verifica a qualidade antes de assinar o recibo. Não havia brigado. Não havia falado para o pai. O pai era viúvo havia 21 anos e tinha 62, e se havia decidido se casar de novo, era assunto dele. Eulália havia encolhido seu espaço dentro da própria casa, sem fazer barulho. Passou a usar mais os fundos, o quartinho pequeno perto da cozinha. Deixou o quarto maior para o casal, sem que ninguém precisasse pedir. Passou a acordar ainda mais cedo, para que o trabalho da casa estivesse feito antes que Sinforosa descesse. Passou a ser invisível de propósito, como estratégia, como armadura. Sinforosa havia esperado. Era isso o que Eulália só entendeu depois. A madrasta havia chegado com paciência, de quem sabe que o tempo vai trabalhar por ela. Nos primeiros 2 anos, havia se comportado com uma correção que às vezes parecia exagerada. Nunca mandava em Eulália diretamente. Pedia ao pai que conversasse com ela. O pai conversava. Eulália ajustava. O pai ficava satisfeito porque a paz havia sido mantida. A paz havia sido mantida sempre do mesmo lado. Do lado de Eulália, que dobrava e dobrava e dobrava sem nunca romper, porque romper seria trair a memória da mãe que havia construído aquela casa, trair a terra que havia crescido com ela, trair alguma coisa que não cabia em palavra, mas que ela sentia na barriga toda vez que pisava no terreiro de manhã cedo com os pés descalços na terra fria. Aristides havia adoecido no inverno de 1923. Uma tosse que não passava, que foi virando coisa no peito, que foi virando fraqueza nas pernas, que foi virando a cama de cabeçote trabalhado, onde ele havia ficado por quase 5 meses antes de morrer. Eulália havia cuidado dele. Havia feito chás, havia trocado as cataplasmas, havia ficado acordada às noites em que a tosse não deixava dormir. Havia segurado a mão do pai quando ele acordava desorientado às 3 da manhã, achando que estava no pasto. Sinforosa havia aparecido nesses momentos com uma eficiência que Eulália não conseguia criticar porque era real. Trazia a comida na hora, chamava o médico quando precisava, organizava os remédios por ordem e hora. Era competente, era fria. Era competente de um jeito que deixava pouco espaço para a ternura. Na semana antes de morrer, Aristides havia pedido para falar com Eulália sozinha. Sinforosa havia saído do quarto sem dizer nada. O pai havia pegado a mão da filha com uma força que surpreendeu os dois. Havia dito, a fazenda é sua direito. Havia dito, você sabe disso. Havia dito, trate de regularizar. Eulália havia dito que sim. Havia dito que ia cuidar. Havia dito que não se preocupasse. O pai havia dormido com a mão ainda segura na dela. O que Eulália não sabia, porque não havia como saber, era que Sinforosa havia visitado o tabelião de Patrocínio 6 semanas antes da morte do marido. Havia levado Aristides nessa visita. O pai, já debilitado, mas ainda lúcido em certos dias, ainda capaz de assinar o nome, e havia feito lavrar um documento de doação em vida que transferia a fazenda integralmente para ela. O documento tinha sido registrado. Tinha o nome de Aristides. Tinha 2 testemunhas que Eulália nunca havia visto na vida e que provavelmente eram amigos do tabelião ou parentes da própria Sinforosa. O pai havia assinado acreditando que estava assinando outra coisa, ou havia assinado entendendo o que era e achando que Sinforosa ia tratar direito da filha.
ou havia assinado num dia em que a lucidez estava turva de febre e cansaço. Eulália nunca ia saber qual das três hipóteses era a verdadeira. Não havia como perguntar para quem já estava enterrado no cemitério da fazenda, debaixo de uma cruz de madeira que ela mesma havia mandado fazer. Dirceu havia aparecido no enterro, claro. Dirceu sempre aparecia nos enterros. Havia ficado 4 dias. Havia tomado parte da aguardente boa que o pai guardava no armário de cedro. Havia dado uma olhada nos papéis com aquele seu jeito de fingir que entendia do que estava vendo. E havia dito para Eulália: "Não tenho o que fazer, mana. A lei é lei. Sinforosa tem o papel." Depois havia sumido de novo. Tinha R$ 50 do dinheiro do pai no bolso quando saiu. Eulália havia contado depois. Havia contado e guardado a conta no lugar das coisas que não adianta dizer em voz alta. Agora ela estava na estrada de terra, nas costas do cavalo manco, com 46 anos de fazenda deixados para trás, numa tarde de junho em que o sol estava baixo e o cheiro de capim seco subia do campo em ondas mornas. Raimundo mancava no ritmo dele. O ritmo irregular das patas na terra vermelha fazia um som que não era regular como o galope, nem arrastado como o passo de animal doente. Era alguma coisa no meio, um compasso torto, mas firme, que Eulália foi ouvindo e foi deixando entrar como se fosse música. Ela tinha um destino. Era a única coisa que havia planejado nos dias em que havia sabido, mas não dito, que ia acabar perdendo a fazenda. Havia um sítio, a 4 léguas da Boa Vista, na direção do rio Paranaíba, chamado Sítio do Boqueirão. Era de um primo do pai já falecido há 10 anos, sem deixar herdeiro declarado. Estava abandonado havia tanto tempo que a terra havia tomado conta das paredes de adobe. Havia um poço que Eulália não sabia se ainda tinha água. Havia uma roça antiga onde provavelmente crescia só mato. Havia uma casa pequena, de 2 cômodos, que havia pertencido ao casal do primo e que o primo havia abandonado quando a mulher morreu de parto e ele havia ido para a cidade e nunca mais voltado. Eulália havia estado no sítio do Boqueirão uma vez, 15 anos antes, com o pai, quando haviam passado por lá numa viagem de negócio e o pai havia parado para verificar o estado da propriedade. Ela havia olhado aquela casa pequena naquele dia e havia pensado: lugar abandonado tem uma tristeza de animal preso. Tinha pensado isso e não tinha pensado mais nada sobre o sítio por 15 anos, até que havia começado a pensar que precisava de um lugar que fosse possível. O sítio estava nos documentos que ela havia guardado no oco do assoalho. Havia uma procuração antiga, assinada pelo primo, que Aristides havia guardado e nunca usado, mas que dava à família o direito de administrar a propriedade na ausência do dono. Era um documento de 40 anos, rabiscado em papel, que já estava quase amarelo, com uma linguagem que era mais promessa do que lei. Mas era o que havia. Eulália havia decidido que ia ser suficiente. Raimundo parou no acostamento da estrada sem que ela mandasse. Havia uma poça d'água de chuva recente no meio da trilha que seguia para o lado direito. O cavalo bebeu com aquela tranquilidade de quem não tem pressa nem medo. Eulália ficou no lombo, olhou para o horizonte onde o sol estava virando laranja e respirou fundo. O cheiro de cerrado seco, de eucalipto distante, de terra que ainda guardava calor da tarde. O cheiro de lugar que não era de ninguém, que era, portanto, de qualquer um que chegasse com vontade de ficar. O sítio do Boqueirão apareceu no começo da manhã seguinte, depois que ela havia dormido 3 horas, encostada num cedro às margens de um córrego com Raimundo amarrado perto, e havia retomado a estrada quando ainda estava escuro. Apareceu primeiro como um vulto de paredes cor de terra, entre a vegetação que havia crescido sem controle. Depois, como telhado de telha colonial com 3 telhas faltando. Depois, como porteira de madeira apodrecida que a argola de ferro ainda prendia no poste de aroeira por pura teimosia do ferro. Eulália desceu do cavalo,
Empurrou a porteira devagar para não derrubar. A porteira cedeu com um gemido comprido de madeira úmida e ela entrou com Raimundo ao lado. O terreiro estava tomado por capim de 1 metro de altura, entremeado de vassourinhas e samambaia de campo. A casa de adobe tinha as paredes de pé, mas o reboco havia caído em placas inteiras, deixando a taipa aparente em faixas irregulares, como uma pele descascando. A janela da frente não tinha vidro, provavelmente nunca havia tido. Apenas a moldura de madeira apodrecida e um couro seco esticado que havia sido a solução original e que o tempo havia transformado num farrapo pregado por 3 pregos tortos. A porta estava fechada com um arame dobrado que Eulália desamarrou com os dedos ágeis. A porta abriu para dentro. O cheiro que saiu era de fechado de muitos anos, de mato que havia entrado pelas frestas, de terra úmida e madeira que havia começado a voltar para a terra. Eulália ficou na soleira por um momento. Depois entrou. O interior tinha 2 cômodos como ela havia lembrado. O primeiro era o que servia de sala e cozinha junto, com um fogão de barro de um lado e um canto com prateleiras de madeira do outro. O segundo era o quarto, separado por uma parede de taipa com uma abertura sem porta. No quarto havia um catre de madeira sem colchão e sem palha, apenas a estrutura de ripas paralelas. E numa canto havia um baú de madeira escura com ferrugem nas dobradiças. Eulália abriu o baú. Dentro havia um cobertor comido por traças e um livro de rezas com a capa descolada. Pegou o livro, fechou o baú. Saiu para o terreiro e ficou olhando a casa do lado de fora com o tipo de olhar que se usa para fazer inventário. O que está em pé, o que está caindo, o que pode ser salvo, o que precisa ser refeito do zero. As paredes de adobe estavam sólidas onde não haviam cedido. O telhado tinha goteiras, mas a estrutura de madeira, pelo que ela conseguia ver de baixo, parecia firme. O poço ficava nos fundos. Ela foi até o poço. O brocal estava coberto por uma tábua apodrecida que ela retirou e jogou de lado. Olhou para dentro. Uma abertura circular de pedra que ia fundo. E lá no fundo, escuro e fundo, o reflexo da claridade que havia na superfície. Havia água. Jogou uma pedra para confirmar o som. A pedra bateu na água com um ploque seco e satisfatório. Raimundo estava pastando no terreiro, arrancando o capim alto com aquela concentração séria que os cavalos têm quando a fome é real. Tinha encontrado sozinho o caminho até a erva melhor. Havia contornado a área onde o capim estava mais fibroso e estava num canto onde a grama era mais verde e curta, perto da cerca dos fundos. Eulália o observou por um momento. O cavalo não parecia perturbado por estar num lugar novo. Mancava pelo terreiro, com aquele ritmo dele, parava, arrancava uma boca de capim, erguia a cabeça para mastigar, olhando para o horizonte como se estivesse fazendo filosofia. Ela foi buscar água do córrego que havia visto na entrada do sítio para fazer o café. Tinha farinha na trouxinha que havia trazido, tinha um pedaço de rapadura, tinha feijão cru que ia precisar de horas no fogo. Acendeu o fogo no fogão de barro, usando gravetos secos que havia juntado pelo terreiro. O fogo pegou rápido, como sempre pega para quem sabe acender. Pôs a água para ferver. Quando o café ficou pronto, sentou na soleira da porta com o caneco nas mãos e bebeu, olhando para a manhã que estava chegando sobre aquele terreiro tomado de mato. Não era tristeza o que sentia. Não era alegria. Era uma espécie de estado anterior a qualquer coisa dessas. A consciência nua de que havia chegado num lugar que precisava de tudo e que ela havia chegado com quase nada, e que, portanto, o trabalho que estava na frente dela era da dimensão de uma vida inteira reorganizada em tempo que ela não sabia quanto tinha. Começou naquele mesmo dia. A primeira coisa que fez depois do café foi roçar um trecho do terreiro para Raimundo ficar sem o risco de cobra.
Havia um roçadinho de madeira na casinha dos fundos, coberta por um telheiro que havia sobrado de pé sem o resto, entre ferramentas enferrujadas e um arado partido. O roçadinho ainda tinha fio em 2/3 do cabo. Eulália afiou no pedaço de pedra-sabão que havia trazido e trabalhou por 3 horas, abrindo um espaço de uns 200 metros quadrados em volta da casa, empilhando o capim cortado na beirada para secar e depois usar como cobertura ou como cama de animal. Depois foi ao poço. Precisava limpar o brocal, remover o lodo que havia se formado na boca e verificar se a água estava boa. Desceu na corda que havia atado a um poste de umburana que ficava perto devagar, apertando os joelhos no interior do brocal de pedra, ouvindo o cheiro de água fria subir à medida que ia descendo. A água estava limpa o suficiente. Havia um sedimento fino de areia no fundo, mas a água acima estava transparente. Subiu de volta com as palmas das mãos esfoladas no brocal de pedra e foi fazer uma roldana com o que havia. Uma tora redonda, amarrada nos postes com as alças da bruaca que havia usado para carregar as trouxas. Raimundo ficou na sombra do cedro que havia perto da porteira enquanto ela trabalhava. De vez em quando, ele mancava até ela, cheirava o que ela estava fazendo com aquelas narinas abertas e sérias dos cavalos quando investigam alguma coisa, e voltava para a sombra. Uma vez veio e ficou parado do lado dela por uns 10 minutos, sem fazer nada. Apenas parado, a respiração morna saindo pelas narinas largas, o flanco se mexendo devagar. Ela pôs a mão no pescoço dele, sem parar o que estava fazendo. Assim ficaram por um tempo. Ela trabalhando, ele parado ao lado. Os dois num silêncio que não precisava de nada acrescentado. No terceiro dia, apareceu a primeira pessoa do lugar. Era uma mulher de uns 60 anos que surgiu pela trilha que passava ao lado do sítio, carregando um cesto de palha na cabeça. Parou na altura da porteira sem entrar. Olhou para Eulália, que estava no terreiro reconstituindo parte do brocal com pedras que havia buscado no córrego, e ficou parada com aquela postura de quem está decidindo se vale a pena falar. Eulália esperou. Não foi até a mulher, nem fez gesto de convidar. Apenas continuou o que estava fazendo, mas devagar, de modo que a mulher pudesse ver que tinha sido notada. A mulher disse: "Esse sítio era do Neco Pedrosa." Eulália disse: Era do meu primo, filho do Aristides Marcelino Pedrosa, da Boa Vista." A mulher desceu o cesto da cabeça com o cuidado de quem faz isso muitas vezes por dia. Disse: "E você é parente, então?" Eulália disse: "Filha do Aristides." Eulália Pedrosa. A mulher disse que se chamava Madalena Cipriana. Disse que havia nascido ali perto, na propriedade de um fazendeiro que havia morrido e deixado a terra dividida entre 5 filhos que haviam vendido tudo e ido embora. Disse que morava agora numa casinha que ela mesma havia construído com o marido já falecido, a uns 400 metros adiante pelo trilho, e que plantava para comer e vendia o excedente na feira de patrocínio, que acontecia na primeira quinta-feira de cada mês. Eulália disse que estava cuidando do sítio que estava abandonado fazia tempo. Madalena Cipriana ficou olhando para ela com aquele jeito das mulheres do interior, que não julgam em voz alta, mas avaliam com precisão de farmacêutico. Depois, olhou para Raimundo, que estava perto do cedro. Disse: "O cavalo é seu." Eulália disse que era. Madalena disse: "Manca." Eulália disse: "Manca, mas anda." Madalena ficou olhando o cavalo mais um pouco. Depois ergueu o cesto de volta para a cabeça com um movimento redondo e familiar e disse que voltava na cesta com alguma coisa. Eulália não perguntou o que era. Disse que ficaria. Na cesta, Madalena voltou com um cesto menor que carregava na mão, dentro do qual havia uma abóbora cabotiá de tamanho médio, um maço de couve e um envelope de semente de feijão carioca enrolado em pano de prato.
Não explicou por que havia trazido, nem aguardou agradecimento. Colocou o cesto no chão do terreiro, enquanto Eulália terminava de vedar uma fissura na parede de adobe com barro misturado de fibra de capim, e ficou um tempo observando a técnica. Disse: "O barro tem que ter mais fibra ou racha de novo na seca." Eulália disse que sabia, que estava usando o capim que tinha cortado, mas que o capim era muito seco. Madalena disse que tinha um capão de capim-gordura perto da casa dela que ela podia ir buscar. Eulália foi buscar no dia seguinte. Cortou o capim-gordura verde com a foice que havia encontrado nas ferramentas do telheiro, amarrou em feixes, carregou nas costas o caminho de 400 metros de volta. Madalena a acompanhou até a porteira e ficou olhando o sítio do lado de fora com aquela atenção avaliativa que ela aplicava a tudo. Disse: "Você vai plantar?" Eulália disse que assim que tivesse a roça limpa, ia plantar. Madalena disse: "Tem semente de milho e de abóbora sobrando da última colheita." Disse que ia trazer. Assim começou a única amizade que Eulália foi construir naquele lugar. Sem cerimônia, sem efusão, por meio de coisas concretas passadas de uma mão para outra, sem mais explicação do que a necessidade. O trabalho dos primeiros meses era da qualidade que escava buraco no corpo. Não havia roça preparada. A terra do boqueirão havia descansado tanto tempo, coberta de mato, que os primeiros palmos de solo tinham uma dureza de argila ressecada que resistia à enxada como pedra. Eulália levantava antes das 5, fazia o café com o que havia. Às vezes era farinha com açúcar, às vezes era milho torrado que servia de grão, às vezes era apenas água quente com folha de erva-cidreira que crescia perto do poço, e ia para a roça quando ainda estava escuro o suficiente para que a luz chegasse gradual enquanto ela trabalhava. Ela havia delineado um quadrado de 1 hectare atrás da casa, onde a terra parecia mais solta. Começou pelos cantos, quebrando o primeiro palmo com a enxada de cabo comprido que havia encontrado no telheiro e que havia aferrado com barbante e resina de angico para não soltar no meio do movimento. Cada braçada de enxada levantava um torrão que precisava ser desfeito com a mesma enxada e depois com as mãos, retirando as raízes que vinham em tiras longas e brancas, cheias de nódulos, como veias de uma coisa que havia crescido fundo demais. Raimundo ficava no pastão que ela havia aberto no outro lado da casa. Às vezes, quando ela parava para tomar água ou para descansar os braços por uns minutos, ela olhava para lá e via o cavalo parado na sombra da umburana mais grossa, orelha baixa, olho meio fechado, com aquele ar de meditação que ele tinha. Vez por outra ele mancava até a cerca e ficava olhando para ela trabalhar. Ela dizia: "Já vai, Raimundo." O cavalo não sabia que isso significava que ela estava quase terminando o trecho, mas parecia entender que não era uma resposta ruim. Em 3 semanas de trabalho antes do sol e depois do sol, intercalando com os reparos da casa e as buscas de água e o preparo da comida, ela havia quebrado e destorroado o hectare. Havia plantado o milho que Madalena havia trazido nas primeiras linhas, na distância de 3 palmos entre covas que havia aprendido com o pai, 2 sementes por cova. Havia plantado a abóbora nas bordas, que eram onde ela crescia melhor e onde as ramas podiam se espalhar sem tomar a área do milho. Havia guardado o feijão para plantar depois que o milho estivesse com 1 palmo, como havia feito a vida toda na Boa Vista, feijão junto com o milho quando o milho já tinha raiz, os 2 crescendo juntos no suporte um do outro. A chuva havia chegado na 3ª semana com aquela pontualidade que o cerrado tem em certos anos. Uma tarde nublando devagar, um trovão distante que foi chegando e depois a chuva grossa e quente de início de estação que encheu o poço. Correu pelo terreiro em filetes vermelhos e cheirou a terra molhada de um modo que Eulália reconhecia com o corpo inteiro, com os pulmões,
com alguma coisa que não era pensamento, mas que era parecido com gratidão. Ela estava no alpendre que havia improvisado com ripas de eucalipto e uma lona que havia trocado com um tropeiro que havia passado pela estrada em troca de um frango que havia capturado no mato. Havia galinhas selvagens perto do córrego, descendentes de galinhas que haviam escapado de alguma criação anos antes, e ela havia armado uma ratoeira de vara com grãos de milho que havia ficado com parte dos que Madalena havia trazido. Estava no alpendre quando a chuva veio e ficou olhando a água bater na terra da roça, encharcar o capim, escorrer pelo brocal do poço, e ficou pensando no milho enterrado que estava bebendo naquele momento, as sementes abrindo. Raimundo havia se encolhido debaixo do telheiro dos fundos, onde ela havia estendido uma corda de buritis para ele ficar preso quando não havia pastagem aberta. O telheiro era baixo, mas suficiente. O cavalo estava seco, mastigando devagar o feno que ela havia juntado da roça antiga, com aquela expressão serena de quem não tem pressa para mais nada. Naquela noite, Eulália não dormiu bem. Não era tristeza. Era uma espécie de vigília involuntária que o corpo fazia quando estava processando algo grande demais para caber só no sono. Ela ficou olhando o teto que ela havia remendado com telhas que havia trocado com um oleiro que passava. 2 telhas por semana de trabalho ajudando na queima, e ficou pensando no pai. Ficou pensando na mão do pai segurando a dela na última semana. Ficou pensando na palavra boa que ele havia dito quando ela havia salvado o leitão. Ficou pensando se havia sido fraqueza ou doença ou covardia o que havia levado Aristides a assinar o papel de Sinforosa. Ficou pensando e foi parando de pensar e ficou apenas ouvindo a chuva que havia diminuído para uma garoa fina, constante, que escorria pelas calhas que ela havia feito de bambu aberto ao meio e que ia encher o tanque de barro que ela havia construído nos fundos com pedras e argamassa de barro e areia. Não chegou a uma conclusão sobre o pai. Alguns pensamentos não chegam à conclusão. Chegam a um ponto onde a pessoa cansou de pensar e a questão fica onde estava, que é o único lugar possível para ela ficar. Dormiu quando a garoa parou. Acordou com os primeiros passarinhos. Na primeira quinta-feira, depois de completar 2 meses no Boqueirão, Eulália foi à feira de patrocínio. Tinha o que vender. 4 galinhas capturadas no mato que havia engordado no terreiro por 3 semanas. 2 quilos de mel que havia descoberto numa colmeia de jataí, no oco de uma aroeira, e que havia extorcido com cuidado usando fumaça de folha de laranjeira, e um pano velho, e um feixe de couve que havia crescido rápido com as primeiras chuvas. Fez o percurso a pé na parte de ida, com as galinhas amarradas pelas patas numa vara carregada no ombro, o mel num pote de barro vedado com cera, a couve num feixinho no braço. Raimundo ficou no sítio. Ela havia pensado em levar o cavalo, mas havia decidido que não queria chegar à feira montada num cavalo manco que ia chamar a atenção de gente com palácio e sem ocupação melhor. A feira de patrocínio era nos fundos do mercado municipal. Uma praça de terra batida, com barracas de lona e toldo de estopa, cheiros de charque e alho e coentro e estrume de animal e café de panela grande. Eulália conhecia aquela feira de quando a frequentava com o pai. Havia rostos que ela reconhecia, mas que não a reconheciam de volta, ou que a reconheciam, mas fingiram não reconhecer. Ela não sabia qual das 2 coisas era, e decidiu que não importava. Ocupou um espaço nas extremidades da praça, distante dos feirantes que tinham seus lugares fixos havia anos, e pôs as coisas no chão na frente dela. Vendeu tudo em 2 horas e meia. As galinhas foram primeiro, compradas por uma mulher que as examinou com calma e pagou o preço pedido sem barganhar, o que Eulália entendeu depois como indicação de que havia pedido abaixo do praticado, o que a fez recalcular mentalmente para a próxima vez. O mel foi comprado por um senhor de chapéu de couro que o cheirou,
provou com o dedo, aprovou com um aceno de cabeça e perguntou se ela tinha mais. Ela disse que podia ter mais na próxima feira. Ele disse que queria 2 litros. Ela disse que tentava. Voltou do sítio com dinheiro no bolso e informação de preço na cabeça. 2 coisas que nenhuma herança de papel assinado por tabelião podia dar. Havia, naqueles dias, uma dificuldade que ela não havia calculado: os documentos do sítio. A procuração do primo do pai era velha e estava em nome de Aristides, que estava morto. O documento não dava a ela o direito de vender ou hipotecar, e havia um vizinho do outro lado da propriedade que havia mandado dizer por um peão que estava interessado em comprar o terreno, que estava disponível para uma conversa. Eulália havia mandado dizer de volta que o terreno não estava à venda. O vizinho havia mandado dizer que entendia, mas que se ela mudasse de ideia, a oferta estava de pé. Ela sabia o que era aquilo. Sabia do vizinho que havia comentado que a terra estava abandonada e que em terra abandonada, direito adormece. Sabia que sem um papel em nome dela, a situação era frágil, do jeito que são frágeis as coisas que dependem de costume e de presença mais do que de lei. E sabia que sua presença era o argumento mais forte que tinha. Estava lá, estava trabalhando, estava colhendo, estava na feira, estava na comunidade. Foi ao tabelião, não ao tabelião de patrocínio, que havia assinado os papéis de Sinforosa e que, portanto, estava comprometido de um jeito que podia ser dinheiro ou amizade ou tanto faz. Foi ao tabelião de outro município, a 2 horas a pé pela estrada, que havia sido indicado por Madalena Cipriana como homem de letra correta. Levou os documentos que tinha. O tabelião examinou a procuração antiga, o documento de identidade do primo do pai que estava no baú do sítio entre as coisas deixadas, a certidão de óbito do primo que ela havia conseguido no cartório de registro civil por meios que envolveram 3 visitas e alguma paciência. O tabelião disse que a situação era complicada, mas não impossível. Disse que com uma declaração de posse continuada e a documentação que ela tinha, era possível dar início a um processo de usucapião. Disse que ia custar. Eulália perguntou quanto. Ele disse um valor. Ela disse que ia juntar. Foi juntando. Foram meses que tinham a textura de coisa que não termina, mas vai ficando mais funda. A roça de milho havia dado bem na primeira colheita. Não muito, porque o preparo havia sido rápido e o solo ainda tinha a compactação de anos de abandono, mas o suficiente para encher 2 sacos de 60 quilos que ela havia vendido na feira a preço de safra nova. Havia plantado feijão no estepe do milho e o feijão havia dado melhor, porque o feijão é planta de raiz rasa que aprecia terra que nunca foi esgotada de nitrogênio. Havia vendido feijão no mercado de patrocínio, havia vendido couve, havia vendido ovos das galinhas que agora eram 12 e produziam regularmente. Havia começado a criar porcos com 2 leitões que havia comprado na feira com o dinheiro das galinhas de mato. Os porcos eram do tipo caipira, preto e branco, com aquelas cabeças compridas e orelhas grandes dos porcos crioulos, que eram mais resistentes e mais espertos do que os porcos melhorados que os criadores de cidade tentavam introduzir na região. Ela havia construído o chiqueiro com madeira de umburana que havia cortado no fundo do terreno, pranchões de uns 10 centímetros de largura encaixados em esteios de aroeira, coberto com telhas das que ela havia conseguido do oleiro. Os porcos haviam chegado pequenos e arranhados, e com aquele cheiro específico de leitão novo que é quase adocicado, e haviam crescido bem na mistura de resíduo de roça e milho partido e sorgo que ela havia começado a plantar em faixa no lado do chiqueiro. Raimundo desenvolveu naqueles meses uma rotina que era dele e só dele. Acordava antes dela. Ela sabia disso porque ouvia as cascos no terreiro quando ainda estava deitada, e ia direto para a parte do pastão onde havia capim melado, que era o que ele preferia.
Voltava para debaixo do cedro quando o sol ficava alto. Na metade da tarde, quando o calor era intenso, ele ficava completamente imóvel na sombra, com o rabo balançando devagar e os olhos em fenda. À tarde, quando o sol baixava, ele saía para pastar de novo. A mancada havia melhorado levemente com o tempo. Não havia desaparecido, nunca ia desaparecer, o veterinário havia dito, e Eulália acreditava, porque a estrutura óssea não se refaz. Mas o cavalo havia encontrado com o tempo um jeito ainda mais refinado de distribuir o peso, e havia dias em que quem passava pela estrada e o via à distância no pastão não perceberia que havia coisa errada. Só de perto, ou quando ele acelerava o passo, é que a irregularidade aparecia. De perto ou quando ele corria, mas Raimundo raramente corria. Raimundo era um cavalo de andar firme e contemplação. Havia uma festa de São João no arraial a 3 léguas do Boqueirão, em junho, 6 meses depois de Eulália chegar ao sítio. Madalena havia pedido para ela ir junto. Eulália havia ido, não porque precisava de festa, mas porque Madalena havia pedido e porque havia coisas que ela precisava negociar. Havia um ferreiro no arraial que ia estar na festa e que ela precisava para reformar as ferramentas do telheiro. E havia uma mulher que criava galinhas d'Angola que ela queria comprar 2 para começar uma criação que dava mais retorno que a galinha caipira comum. A festa era numa praça de terra batida, iluminada com lampiões de querosene enfileirados em varais de corda. Havia forró tocado por um trio de sanfona, zabumba e triângulo que tocavam num ritmo firme e sem vaidade. Havia barracas de comida com canjica e pamonha e carne de sol assada. Havia crianças correndo em todas as direções e velhos sentados nas cadeiras de madeira ao redor da praça, e moças e rapazes que circulavam com aquele propósito dissimulado das festas de arraial. Eulália negociou com o ferreiro, comprou as 2 galinhas d'Angola e tomou uma cuia de canjica quente com Madalena, sentada num banco de madeira perto do forró. Madalena havia trazido a vizinha, uma mulher chamada Teresa Anastácia, mais nova que as 2, com um filho pequeno no colo e o marido que havia ido buscar cachaça numa barraca e havia demorado mais do que o esperado. Teresa Anastácia era falante do jeito que algumas pessoas são quando a vida em casa é muito quieta e a festa é a válvula. Contou histórias de vizinhos, de desentendimentos na feira, de um padre novo que havia chegado ao arraial e que era jovem, e falava com aquela eloquência de quem estudou mais do que viveu. Foi Teresa Anastácia quem mencionou o nome de Sinforosa. Disse que havia uma mulher que havia herdado uma fazenda grande em Patrocínio e que estava tentando vender. Disse que a fazenda estava com problema de inventário, porque havia uma filha que reclamava os direitos, mas que havia ido embora e ninguém sabia onde estava. Disse que o marido da mulher havia morrido e que ela havia ficado com tudo, mas que era uma situação complicada. Eulália não disse nada. Tomou um gole de canjica. Madalena, do lado, também não disse nada. Teresa Anastácia disse: dizem que a fazenda é bonita, que tem café e nascente e tudo, mas que ninguém quer comprar com essa história de herdeira sumida. Eulália colocou a cuia vazia no chão ao lado do banco. Disse: a canjica estava boa. Disse para Madalena que estava cansada e ia começar a voltar. Madalena disse que ia junto. Se despediu de Teresa Anastácia. Saíram andando pelo trilho que ia na direção dos sítios delas. Madalena com o cesto de palha no braço, Eulália com a gaiola improvisada das galinhas d'Angola. Andaram um tempo sem falar. Depois, Madalena disse: a fazenda da madrasta está com problema de venda. Eulália disse: eu ouvi. Madalena disse mais nada. Eulália disse: está bem assim, e estava. Estava bem assim. Não era vingança o que ela queria. Não era a boa vista. Não era o reconhecimento público de que havia sido errada. Eram as coisas que haviam sido dela e que ainda eram dela de outra forma.
a maneira de acender o fogo, a medida de sal, a mão que sabia o que a terra precisava antes do cérebro formular a pergunta. Essas coisas Sinforosa não havia assinado e não podia assinar. Voltou para o sítio na claridade das estrelas, com as galinhas d'Angola resmungando de tempos em tempos na gaiola, e encontrou Raimundo parado na porteira, como se estivesse esperando. Ele não estava esperando, provavelmente, do modo que os cachorros esperam, com essa consciência exata de que o dono vai chegar. Mas estava perto da porteira, e isso era o suficiente. Os meses que se seguiram foram os mais árduos e os mais clarificadores ao mesmo tempo. A seca chegou em julho, com uma intensidade que não havia sido prevista. O córrego baixou até metade do leito. O poço desceu 1 palmo e depois parou. As roças precisaram de água em momento em que a água era o bem mais escasso. Eulália havia aprendido na Boa Vista a técnica de captação de água de chuva que o pai havia desenvolvido, um sistema de calhas de bambu que conduzia a água do telhado para um tanque enterrado de barro e pedra. Havia feito esse sistema no boqueirão antes da seca, por precaução, e o tanque havia guardado água suficiente para os primeiros 15 dias de seca intensa. Depois do tanque, havia o poço, que ainda tinha água, mas exigia economia rigorosa. Eulália havia aprendido na infância a lavar roupa com uma bacia de água que a maioria das pessoas usaria para enxaguar uma vez, a cozinhar com a água que ia usar primeiro para o feijão e depois para regar o canteiro de couve, a criar animais que bebiam do coxo abastecido com precisão e não deixavam sobra. Cada decisão de uso de água era calculada com a atenção que outros dão ao dinheiro, porque era exatamente isso que era, naquele período. Raimundo precisava de mais água do que os outros animais. Um cavalo de porte médio bebe entre 20 e 30 litros por dia no calor, e Raimundo, no verão seco do cerrado, bebia na parte mais alta desse intervalo. Eulália havia reservado uma cota para ele, 2 latas d'água de manhã e 2 à tarde. O cavalo havia aprendido rapidamente a racionar. Ela não sabia se era inteligência ou adaptação, mas Raimundo bebia devagar, em goles medidos, como se soubesse que tinha aquela quantidade e não mais. Numa tarde de agosto, quando a seca estava no seu ponto mais agudo, Raimundo havia escorregado no chão ressecado perto do coxo e havia caído. Não havia caído com violência. Havia deslizado para o lado com aquela lentidão de quem perde o equilíbrio, mas tem tempo de perceber, e havia ficado deitado no chão, olhando para o lado com um ar mais surpreso do que assustado. Eulália havia corrido do canteiro onde estava quando ouviu o baque. Havia chegado perto e visto o cavalo no chão, a pata dianteira direita, a que mancava, esticada de um jeito torto. Ficou parada por um segundo calculando. Depois, foi devagar. Ajoelhou perto da cabeça do cavalo. Raimundo estava respirando normalmente, os olhos movendo, tentando levantar a cabeça. Ela colocou a mão no pescoço. Disse, quieto. O cavalo ficou quieto. Ela passou a mão pela pata dianteira com cuidado, sentindo a articulação, o tendão, o lugar onde havia calcificado errado. Não havia quebrado. Havia machucado o joelho no chão, mas a articulação estava inteira. Ficou ali por 20 minutos, ajudando o cavalo a se posicionar para levantar. Um cavalo que cai não consegue levantar sem o ângulo certo das patas anteriores, e com a pata defeituosa, Raimundo precisava de mais atenção ainda. Ela organizou as patas dele, empurrou devagar no flanco, disse, vai! O cavalo tentou uma vez, escorregou de novo. Ela reorganizou, disse de novo, vai! Na terceira tentativa, ele levantou com um esforço que contraiu todos os músculos visíveis do corpo, sacudiu a poeira, ficou de pé, tremendo levemente. Eulália ficou do lado dele, a mão no flanco, sentindo o tremor passar. Quando o tremor passou, ela disse, está bom, Raimundo. O cavalo sacudiu a cabeça 2 vezes de cima para baixo, como se concordasse com alguma coisa que só ele sabia. Ela passou a tarde verificando a pata
limpando o joelho que havia raspado na pedra, aplicando o unguento de banha de porco com resina de copaíba, que a mãe havia ensinado a fazer e que ela havia ensinado a ela mesma de novo, na sua cabeça, quando havia precisado dele. Raimundo ficou quieto durante o procedimento. Às vezes, girava a cabeça para olhar o que ela estava fazendo, com aquela curiosidade calma dos cavalos velhos, que já viram muita coisa e não se espantam mais com os procedimentos humanos. Naquela noite, ela ficou mais tempo do que o costume no telheiro onde ele ficava. Sentada num banco de madeira que havia feito de uma tora de umburana, com a lanterna de querosene no chão, fazendo trança de buriti que ia vender na feira. Raimundo estava de pé, a cabeça baixa, dormindo em pé como os cavalos dormem quando a noite é tranquila. A respiração dele era audível no silêncio do sítio, um som regular e fundo que Eulália deixou entrar e que foi ficando. No inverno seguinte, que era o segundo inverno no Boqueirão, chegou a ameaça mais séria. O vizinho que havia mandado dizer que queria comprar o terreno havia voltado à questão. Desta vez, não por recado de peão, mas pessoalmente. Chegou numa tarde de junho numa mula tordilha com um rapaz que parecia filho ou sobrinho, parou na porteira, chamou. Eulália foi até a porteira, mas não a abriu. O vizinho disse que era o coronel Benedito Leocádio Fonseca, que era dono das 3 propriedades que cercavam o Boqueirão, nos lados leste, norte e sul, que estava interessado em regularizar a situação da terra antes que viesse problema de grilagem. Disse que havia um processo de uso capião aberto por outra parte interessada e que ela podia perder a propriedade para esse terceiro se não tratasse logo. Eulália disse: "Quem é esse terceiro?" O coronel disse um nome que ela não conhecia. Disse que era um comerciante de Uberaba que havia comprado dívidas velhas do falecido primo do pai e que alegava que a terra valia o pagamento dessas dívidas. Eulália disse: "O senhor vai comprar do comerciante de Uberaba se eu não vender para o senhor." O coronel não disse nada por um momento. Depois disse: "Não é assim que eu coloquei." Eulália disse: "Mas é assim que está." O coronel disse que estava disposto a pagar um preço justo. Disse um valor. Eulália disse que o sítio não estava à venda. O coronel ficou olhando para ela com aquela mistura de cálculo e avaliação que os homens de posse têm quando não esperam resistência. Depois olhou para o terreiro, para a roça que estava em plena produção no inverno com o feijão da segunda safra, para o telheiro onde se ouvia Raimundo. Disse: "Está melhorando essa terra." Eulália disse: "Está." O coronel inclinou a cabeça num gesto que não era exatamente respeito, mas era alguma coisa próxima. Virou a mula e foi embora com o rapaz, que havia ficado calado o tempo todo. Ela foi ao tabelião na semana seguinte. Levou o dinheiro que havia juntado. O processo de uso capião havia avançado. O tabelião havia conseguido um documento que ela precisava do cartório de registro de imóveis. O processo estava na fase em que alguém precisava aparecer em audiência e apresentar testemunhas de que a posse era continuada, pacífica e de boa fé. As testemunhas eram Madalena Cipriana e um homem chamado Pacífico Severino, que havia sido tropeiro na região por 30 anos e que havia passado pelo Boqueirão múltiplas vezes e conhecia a propriedade desde antes de ela chegar, que havia visto o estado de abandono e que havia voltado a passar e havia visto a mudança. Pacífico Severino havia concordado em testemunhar porque Madalena havia pedido, e porque ele era o tipo de homem que não negava favor a quem não havia pedido favor antes, que era a única forma de pedido que ele respeitava. A audiência havia sido marcada para uma terça-feira de setembro. Eulália havia acordado antes das 4. Havia preparado tudo. Havia deixado água e feno para Raimundo. Havia fechado os porcos no chiqueiro e as galinhas no galinheiro. Havia amarrado a porteira com 3 voltas de arame. Havia ido a pé até o arraial, onde havia contratado uma carroça que a levou até a cidade do tabelião.
O comerciante de Uberaba havia mandado um advogado. O advogado era moço, de terno surrado que já havia sido bom, com uma pasta de couro que ele abria e fechava com um ritmo que parecia ensaiado. O advogado havia apresentado um documento de dívida com a assinatura do primo do pai, de 42 anos atrás, que alegava valor suficiente para cobrir a propriedade. Eulália havia olhado para o documento com aquela atenção que aprende quem cresce vendo o pai ler contratos. Havia dito ao tabelião que o documento era de 42 anos e que a dívida, pela lei vigente, prescrevia em 10. O tabelião havia consultado o código. Havia dito que a observação era pertinente. O advogado havia dito que havia exceções. O tabelião havia dito que as exceções não se aplicavam àquele caso. O advogado havia dito que ia recorrer. O tabelião havia dito que era direito dele. Eulália havia saído com um documento provisório que reconhecia a posse. O processo definitivo ia demorar mais, mas o documento provisório era o suficiente para o imediato. Para o coronel Fonseca, para o comerciante de Uberaba, para qualquer pessoa que chegasse à porteira com papel na mão, afirmando que a terra era de outro. Voltou para o sítio na carroça e depois a pé. Chegou quando o sol estava se pondo em laranja e roxo sobre o cerrado, o cheiro de capim seco e terra que a tarde havia aquecido. A porteira de madeira estava como havia deixado. Desatou o arame, entrou. Raimundo estava no pastão, parado na sombra da umburana. Quando ela entrou, o cavalo levantou a cabeça. Ficou olhando. Ela foi até ele. Encostou a testa no pescoço do cavalo, ali onde o couro era mais macio, logo atrás da orelha. Raimundo ficou quieto. Bufou uma vez, morno e baixo. Ela ficou assim um tempo. A tarde ia fechando. Os grilos começaram. O morcego fez o primeiro círculo sobre o cedro. Estava bem. Estava ali. Era suficiente. Os 2 últimos anos antes da regularização definitiva da terra foram os mais produtivos e os mais calmos ao mesmo tempo, como se o corpo e a terra tivessem chegado a um entendimento que não precisava mais de prova. A roça havia expandido para 3 hectares, o que era o máximo que ela conseguia trabalhar sozinha com a ajuda de um dia de mutirão na época do plantio, quando Madalena e Pacífico Severino e às vezes 1 ou 2 outros vizinhos apareciam sem que ninguém precisasse pedir, do modo que as comunidades rurais organizavam o trabalho antes que o dinheiro tornasse tudo individual. Havia aprendido a manejar a terra do boqueirão como aprende quem precisa aprender de verdade, pelos erros. Havia perdido uma safra de feijão para o caruncho porque havia armazenado antes de secar completamente. Havia perdido 2 porcos para uma doença de pele que havia chegado no inverno úmido e que ela havia conseguido tratar no 3º, mas não nos 2 primeiros. Havia calculado errado a época de plantar mandioca e perdido parte da roça para a geada fina que caía em julho naquela altitude. Cada perda havia sido entrada no caderno de conta que ela mantinha com a letra miúda que havia aprendido com a mãe. Não caderno de dinheiro, caderno de aprendizado, que era o único tipo de conta que não fechava no vermelho. O mel havia se tornado a renda mais consistente. Havia encontrado mais 5 colmeias de jataí no terreno e havia aprendido com um apicultor que passava na região a técnica de transferência para caixas de madeira que aumentava a produção sem destruir a colmeia. As caixas eram simples, feitas de tábua de cedro que ela própria havia serrado, e as abelhas haviam se adaptado com uma docilidade que ela atribuía, sem base científica, mas com alguma convicção, ao fato de não haver agrotóxico nem perturbação excessiva na propriedade. Havia também a horta, que havia começado como necessidade e havia se tornado prazer. Uma faixa de uns 50 metros quadrados nos fundos da casa, protegida com cerca de bambu para os porcos não chegarem, onde ela cultivava coentro, salsinha, cebolinha, tomate, pimentão, quiabo, jiló, maxixe,
A terra da horta havia sido a mais trabalhada de todas, remendada de composto de esterco e palha e resto de cozinha até ficar com aquela cor mais escura e aquela textura fofa que o solo adquire quando recebe cuidado continuado por anos. Raimundo havia envelhecido com a dignidade particular dos animais velhos que não sofreram mais do que o inevitável. Estava com 17 anos naquele segundo inverno no Boqueirão e havia adquirido a tonalidade castanha mais escura dos cavalos, que envelhecem bem, com os pelos ao redor do focinho branqueando levemente, e os olhos com aquela profundidade que ficam com os cavalos velhos, como se o tempo tivesse depositado alguma coisa dentro deles. A mancada era a mesma de sempre, irregular, firme, completamente dele. Havia um momento do dia que Eulália havia aprendido a esperar. Era depois do jantar, quando ela ia ao telheiro buscar a lata de querosene para abastecer a lanterna, e Raimundo estava lá no escuro morno do telheiro, e o acendia da lanterna iluminava os olhos do cavalo em 2 pontos de luz, que ficavam olhando para ela com aquela atenção tranquila que ele tinha. Ela dizia alguma coisa. Às vezes o nome dele, às vezes uma palavra qualquer, às vezes nada. Apenas o nome em voz baixa, e o cavalo respondia com um bufido suave pelas narinas. Era a única conversa do dia que acontecia depois do anoitecer, e era suficiente. A notícia de Sinforosa chegou pela voz de Madalena, que havia ouvido na feira de patrocínio. A fazenda Boa Vista havia sido vendida para um grupo de comerciantes de São Paulo que pretendia plantar café em larga escala, com trabalhadores de fora. Sinforosa havia ido morar com uma sobrinha em Belo Horizonte. A fazenda, que havia sido de Aristides Marcelino Pedrosa, com seus 412 alqueires de terra vermelha, havia passado para mãos que nem sabiam o nome do homem que havia plantado os primeiros pés de café naquela terra. Eulália havia ouvido isso sentada no banco da frente da casa de Madalena, tomando café. Havia ficado quieta um momento. Depois, havia dito, está. Madalena havia dito, está bem assim para você? Eulália havia dito, está. E havia dito não de um jeito que significava resignação ou indiferença. Havia dito do jeito que se diz quando uma coisa que havia pesado vai ficando mais leve, não porque ficou resolvida, mas porque a pessoa foi crescendo ao redor dela, até que o peso não mais correspondia ao tamanho do que havia sido construído do outro lado. O documento definitivo de reconhecimento de posse chegou pelo correio numa terça-feira de março, entregue pelo carteiro que fazia a rota na lomba de uma mula magra e que deixou o envelope no gancho de ferro que ela havia colocado na porteira para essa finalidade. Eulália estava na roça quando ouviu o barulho da mula na estrada. Esperou o carteiro ir embora, foi até a porteira, pegou o envelope. Era um documento de 3 páginas em papel timbrado, com os carimbos e as assinaturas necessárias, que reconhecia Eulália Marcelina Pedrosa como possuidora legítima das 24 hectares, 5 ares e 15 centiares que constituíam o sítio do Boqueirão, no município de Patrocínio, estado de Minas Gerais, pelo período de posse de 2 anos, 11 meses e 16 dias, reconhecida pelo Cartório de Registro de Imóveis como posse pacífica, continuada e de boa-fé. Ela dobrou o documento com cuidado e levou para dentro de casa. Guardou no baú de madeira escura, com ferrugem nas dobradiças, o mesmo que havia encontrado no quarto quando havia chegado pela primeira vez. Havia tirado o livro de rezas com a capa descolada, mas havia guardado o baú. E ao longo dos quase 3 anos, havia ido colocando coisas dentro. Documentos, cartas, o envelope com as sementes que Madalena havia dado, o retrato da mãe, a faca de cabo de osso do avô. Saiu de novo para o terreiro. Era manhã ainda, o sol tinha 1 hora e o ar tinha a umidade de março, que era diferente da umidade de julho, mais quente e mais carregada de possibilidade. A roça estava verde, em 3 cores diferentes.
o verde escuro do feijão que estava na flor, o verde mais claro do milho que já estava com palmo e meio, o verde cinzento do sorgo nos fundos. O telheiro dos porcos cheirava ao que telheiro de porco cheira, que é um cheiro de vida em andamento que não é exatamente agradável, mas que Eulália havia aprendido a associar com produção e com segurança de uma forma que o tornava quase bom. Raimundo estava no pastão. Ela foi até ele. O cavalo levantou a cabeça quando ela se aproximou, orelhas eretas por um segundo avaliando, depois relaxando. Ela parou ao lado dele, pôs a mão no pescoço. O couro estava quente do sol da manhã, os músculos firmes abaixo da mão, a respiração regular e profunda. Ficou assim um tempo. O cerrado estava em volta com o silêncio relativo que o cerrado tem nas manhãs de março. Os passarinhos, os grilos que ainda não haviam parado, o vento que passava de vez em quando no capim com um som de tecido. A terra da roça cheirava a humus e raiz. O poço estava cheio de água limpa. As galinhas faziam o seu barulho constante e sem urgência perto do galinheiro. Ela pensou no pai. Pensou na mão dele, na dela. Pensou que havia uma versão da história em que aquela mão nunca havia assinado o papel de Sinforosa, em que ela havia ficado na Boa Vista, em que a fazenda era dela de nome e não só de saber. Pensou nessa versão por um momento. Depois, pensou no boqueirão como estava agora, com seus 3 hectares de roça e suas colmeias, e seus porcos, e seu poço limpo, e seu cavalo velho mancando com dignidade no pastão. Pensou no que seria diferente se o caminho não tivesse passado pelo que havia passado. Não conseguiu dizer que a dor havia valido a pena. Dor não vale a pena. Isso era uma conversa que o consolo inventa e que a realidade não confirma. O que ela podia dizer, e disse em voz baixa para o pescoço quente do cavalo, era que havia chegado a um lugar que não sabia que estava procurando. Que a terra que era sua de nome era diferente da terra que havia sido sua de hábito, porque a de nome ela havia construído palmo a palmo, hectare a hectare, safra a safra, cada metro quadrado passado pela enxada e pela mão e pelo suor, de um modo que a Boa Vista, com toda a memória que ela continha, nunca havia sido. A Boa Vista era herança de sangue, o boqueirão era herança de trabalho, e havia uma diferença entre as duas que ela não sabia nomear com precisão, mas que sentia como a diferença entre carregar o peso de outro e carregar o peso que você mesmo construiu. Os dois pesam, mas só um é seu. Raimundo bufou. Ela tirou a mão do pescoço dele e o cavalo voltou para o capim com aquele jeito dele, irregular e firme, mancando pelo pastão verde, com uma confiança de quem conhece cada metro do terreno, e não precisa de pista reta para chegar onde quer. Ela voltou para a roça. O sol já estava na metade do caminho. Tinha muito o que fazer. E assim termina a história de Eulália Pedrosa. Ela perdeu a fazenda do pai para um papel assinado por mãos que nunca haviam tocado na terra. E com o que sobrou, um cavalo manco e a memória de tudo que havia aprendido, construiu, palmo a palmo, algo que nenhum tabelião podia lavrar, nem nenhuma madrasta podia assinar. Uma terra que era sua, porque havia nascido do que ela sabia fazer. Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Me conta nos comentários. Já teve um momento na vida em que perdeu algo que parecia ser tudo e descobriu, tempos depois, que aquela perda te levou para um lugar melhor do que o que tinha antes? Até a próxima. Um abraço.